Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Silvio Toni e nós vamos começar o nosso treinamento diário de vendas. Alguém vai comprar? Será que o cliente vai conseguir hoje resolver o problema dele? Quem vai vender? É você? Vamos falar sobre isso? Sobre o fechamento da venda, a finalização, a ação necessária para a conclusão do negócio. E já que nós temos aqui um dia para nós fazermos muitas vendas, vamos direto ao ponto? O ponto é o seguinte, o problema daquele cliente vai ser resolvido ou não? Segunda pergunta, quem vai resolver o problema daquele cliente? Um outro vendedor ou você? Vamos tentar responder essas perguntas durante esse treinamento? E quem sabe com essas respostas termos um posicionamento mais adequado para a finalização? O fato é que se não for hoje, vai ser em outro dia, mas somente um vai resolver o problema daquele cliente. E é por esse motivo que cada cliente precisa ser sempre tratado como sendo o único cliente. E ou você faz uma venda, ou você perde uma venda. Ou você faz uma venda sustentável, uma venda que trará muitos outros clientes, ou não. Então, não se trata mais de um jogo, não se trata mais de uma comparação, se trata que no final do dia você vai ter realizado vendas ou não. Se trata de se no final do dia todo o teu esforço como profissional de vendas teve sucesso ou não. Então, vamos distinguir duas questões importantes que muitas vezes se confundem na hora da finalização. Uma coisa é vender, outra coisa é manipular, forçar a barra. E olha só como que a diferença acontece. Vender é entender a situação, ou seja, eu sei que o cliente ele está com uma questão financeira, ou com uma questão de necessidade de cobertura, ou precisando resolver determinada situação, e eu tenho a situação. Isso está relacionado à venda. Manipulação é quando um outro tipo de pensamento toma conta da gente, quando eu preciso convencer o cliente a comprar algo que no fundo eu acho que ele nem precisa. Isso é manipulação, isso não é venda. Vender é mostrar os benefícios de acordo com os valores do cliente. Ou seja, o cliente está procurando segurança, olha, está aqui os aspectos de segurança que o meu produto atende. Não é mentir, mas é mostrar aquilo que realmente vai satisfazer o cliente. E manipular é tentar empurrar coisas, é uma coisa assim bem desagradável. Então, essa questão de empurrar coisas não é uma boa estratégia. Vender é flexibilizar condições, ou seja, do mesmo jeito que o cliente quer comprar, ele quer resolver um problema dele, o profissional de vendas comprometido e atuando bem na finalização, ele facilita para o cliente o melhor dia de vencimento, a melhor forma de pagamento, a melhor composição do produto. Enfim, o vendedor focado na venda, ele tenta naquela hora realmente atender o que é melhor para o cliente. Mas quando a pessoa está manipulando, ela tenta ofertar somente aquilo que convém para ela. Ou seja, esse produto eu vou ganhar um prêmio, esse eu não vou. Esse produto eu ganho uma comissão maior, essa menor. Esse produto eu ganho ponto para isso, esse eu não ganho. Então, é quando o vendedor ele esquece o verdadeiro papel dele, age de uma maneira muito equivocada e com isso perde realmente a chance de fechar um bom negócio. E por último, vender é oferecer soluções concretas. Isso é vender. Resumindo, é entender a situação, mostrar os benefícios de acordo com a necessidade e os valores do cliente, flexibilizar condições e oferecer soluções concretas. Mas vamos tentar olhar tudo isso por um outro ângulo, tá ok? Até porque nós somos muitas vezes profissionais de vendas e em muitas outras vezes nós somos clientes, porque nós também compramos. Cada pessoa reage de uma maneira diferente a um tipo de proposta. Algumas pessoas gostam de um desconto, outras se sentem ofendidas. Algumas pessoas gostam que o vendedor tire uma carta da manga na última hora, outros perguntam, por que você não ofereceu isso antes? Não tem um certo e nenhum errado. O que tem é o seguinte, naquela hora, gente, ou você fecha ou você perde.
Eu fiz uma escadinha dizendo o que leva o vendedor a ter o sucesso, tá? A atingir o troféu daquela venda. A preparação, ela te dá segurança. Isso é um ponto, ok? Depois, a aproximação te dá confiança. Terceiro ponto, a investigação, a sondagem, te dá oportunidades. Quarto ponto, a apresentação gera a conexão, ou seja, preparado, entendido o que o cliente precisa, estou apresentando soluções para o cliente, estou criando uma rede de conexões com aquele cliente. Depois, o momento da negociação, que está está ligado ao foco, aquele momento onde eu estou ligando o cliente àquele assunto, eu não posso naquele momento me distrair. E depois a finalização, o fechamento, é a satisfação. Satisfação não é só um sentido de prazer, mas é um sentido de resolver, de finalizar, satisfazer. Então, esse caminho é o caminho do sucesso. Truques de vendas, olha, uma técnica mágica que eu aprendi num determinado livro, eles muitas vezes estão relacionados a uma venda mal feita. Você pode até fechar uma venda usando um truque de vendas, mas provavelmente vai demorar muito pouco tempo para o cliente perceber que fez uma compra errada e se ele puder desistir, ele vai desistir, ele vai tentar cancelar, porque faltou um pouco. Muitas vezes é aquele minuto final que exige da gente um comportamento adequado para o fechamento da venda. Não se trata mais de uma fábula, de uma conversa mágica, mas de algo construído, algo sólido. Uma coisa que para mim sempre foi muito importante em vendas. Eu nunca associei vendas à sorte. Olha, se eu tiver sorte, eu vou vender. Se eu tiver sorte, eu vou conseguir pagar o meu aluguel. Se eu tiver sorte, eu vou pôr comida na mesa da minha família. É uma coisa que eu nunca aceitei na minha cabeça. Para mim, sempre, a vendas ela é uma construção que dura um mês para eu saber o quanto foi o meu salário daquele mês e que é construída dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. É assim que eu sempre conduzi o meu trabalho de vendas como vendedor, como supervisor de equipe, como gerente de várias equipes e hoje como sócio de uma grande corretora. Hoje é um dia que eu preciso construir cada venda, sem exceção, pequena, grande, difícil, fácil, ela é construída. Quanto mais fechamentos e vendas eu tenho, você tem, mais troféus nós temos durante um dia. Se no final do mês a sua empresa tem um momento de celebração, uma reunião de fechamento de vendas e você ganha uma homenagem, muito maior do que essa homenagem é a homenagem que você ganha em cada fechamento de vendas. Existem basicamente dois desafios a serem superados. Os desafios externos, a política, a economia, o clima, são fatores externos que são desafios a serem superados e também os fatores internos. Vamos falar sobre eles porque naquela hora do fechamento, os desafios internos, eles precisam estar resolvidos porque eles influenciam demais, tá? Então, primeiro, crenças equivocadas. Existe um livro que se chama O Mundo de Sofia, é um livro de filosofia e ele começa contando a história de uma pessoa que viveu e foi criada dentro de uma caverna e naquela caverna só tinha um facho de luz de um buraco que vinha assim de muito longe e através daquele facho de luz eles vinham representados formas que davam significados para aquelas formas e diziam, olha, essa forma significa isso, essa forma significa aquilo. Havia toda uma construção de ideias em cima do tempo que aquelas formas passavam, do tamanho daquelas formas. E aí uma pessoa um dia subiu aquele lugar, aquele túnel muito difícil de subir,
com muitas pedras, com muita dificuldade, mas conseguiu subir. E quando ele chegou lá em cima, ele descobriu que o que tinha lá era uma cidade onde muitas pessoas usavam chapéus. E que, na verdade, o que eles viam lá embaixo eram sombras daqueles chapéus que passavam de maneira aleatória. Ou seja, aquelas convicções não tinham o menor sentido. Assim começa, então, o livro de Sofia, que é um livro de filosofia. Nós também temos muitas crenças. Muitas delas podem ser equivocadas. Por exemplo, uma crença equivocada. Um dia alguém falou para você, você é burro, você é burro, você é burro. Essa crença é equivocada, você não é burro, você é inteligente. Mas se você acha que você é burro, você vai se comportar como um burro, vai se vestir como um burro e o burro sempre fica em último lugar. Você não é burro, você é inteligente, você é especial, você é único, você merece um lugar ao sol, como todo mundo, tá ok? Depois, pouca habilidade no uso dos recursos existentes, tanto das ferramentas de vendas, por exemplo, no nosso caso, nós trabalhamos aqui com planos de saúde. Apesar de trabalharmos com planos de saúde, você pode não acreditar, mas são pouquíssimos os vendedores, por exemplo, que estudaram as condições gerais do Bradesco. As condições gerais do Bradesco é o conjunto de regras que falam o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. E por não conhecerem as condições gerais do Bradesco, muitos vendedores vão perder no dia de hoje muitas oportunidades de vendas. Você acredita nisso? Não, né? Mas eu vou te falar, se eu estivesse no seu lugar, eu também não acreditaria. Eu só acredito porque quando eu converso com profissionais de vendas de planos de saúde, dificilmente eu encontro um vendedor que fala para mim assim, Silvio, eu domino o conhecimento do Bradesco e sei tudo o que eu posso oferecer para o meu cliente. São poucos, 1 em cada 100 vendedores que falam isso. Poucos os vendedores que exploram as oportunidades dos produtos que vendem. E também a questão do conhecimento e do uso das tecnologias. O envio de uma documentação, a boa utilização do WhatsApp, a utilização do e-mail. Parece simples, né? Mas poucas pessoas usam bem o e-mail como uma forma de se comunicar e de documentar para o cliente essa conversa, essa negociação. Então, são desafios internos que precisam ser resolvidos. Também um desafio interno é o emocional descontrolado. O emocional descontrolado é uma coisa que aflige muitos profissionais de vendas. Até porque a venda, ela é uma profissão que afeta demais o emocional, sabe? Eu já trabalho com isso há 30 anos, quanta ansiedade, quanto nervoso, quanto problema, quanta história de superação, mas também triste. Então tudo isso vai mexendo com o emocional. Por esse motivo, eu pessoalmente tenho procurado praticar esporte. Para quê? Para poder equilibrar a minha mente. Algumas pessoas precisam de acompanhamento psicológico, algumas pessoas precisam de acompanhamento psiquiátrico. É necessário, não é feio. E se nós não cuidamos disso, nós perdemos às vezes toda a nossa capacidade profissional. Excesso de confiança na sorte, né? Como aquele aluno que fala assim, no final do ano eu estudo para a última prova, vou tirar 10 e passo de ano. E aí no final do ano tem tanta coisa para estudar que não dá mais tempo e repete de ano. Repetiu de ano porque ele é burro? Não, ele é inteligente, às vezes até demais. E por isso não se esforça, por isso não aproveita cada dia, cada lição, cada aula. Se eu aproveito bem o dia de hoje, desde agora até o final do dia, aproveito bem mesmo, para me corrigir, para me dedicar ao cliente, para cuidar de cada negociação, para ler cada novidade, cada normativa. Se eu uso bem o meu tempo e cuido bem de cada cliente e me esforço realmente para atender da melhor maneira possível cada cliente, eu vou ter sucesso hoje. E se eu me comportar assim, amanhã terei sucesso amanhã. E se eu me comportar assim, depois de amanhã eu vou ter sucesso depois de amanhã. E se durante o mês eu me comportar assim todos os dias, eu terei um mês de sucesso. O sucesso, ele é construído. Sorte. Bom, para a gente poder finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode ser? Qual é
na sua opinião, na sua análise, a sua realidade de vendas? Qual é a sua capacidade, o seu momento de vendas? Das coisas que nós falamos hoje, quais são os itens que você manda bem? Faz uma análise de você mesmo, como que é o seu emocional? Você causa muito problema onde você trabalha ou não? Ou você é tão apático que ninguém nem percebe que você existe? E não tem problema ter problema. O problema é quando nós não trabalhamos a solução do problema. Faz um diagnóstico de você mesmo. Tenta escrever num papel. É para você, não é para mim. O que você acha que você manda bem e o que você precisa melhorar? Tente escrever num papel isso. Fala com o seu supervisor, com o seu gerente. Fala com ele na empresa onde você trabalha. Fala, olha, eu fiz um diagnóstico e percebi que eu poderia vender muito mais se eu conhecesse as condições gerais do Bradesco. Você pode me mandar as condições gerais porque eu vou estudar? Ou então, pergunta para ele se ele acha que isso é importante. Eu estou dando um exemplo do nosso setor, mas você faça uma pergunta do seu setor, ou de repente do uso de alguma outra tecnologia, de algum recurso. Compartilha com o seu supervisor gerente. E se por acaso você trabalha sozinho ou trabalha numa empresa que não tem esse recurso, se você quiser compartilhar comigo uma mensagem de alguma maneira pelo YouTube, você pode mandar, eu vou receber. E você fala o que você acha, o que você precisa. Se você quiser a minha orientação, te dou com certeza, com muito gosto, porque eu tenho certeza que a gente só cresce quando a gente ajuda o próximo, tá ok? Só sei de uma coisa, no dia de hoje, repete comigo, alguém vai comprar. No dia de hoje, alguém vai vender. Faço votos, torço para que seja você. Um grande dia de vendas e bora bater a meta. Um abraço. Tchau.